Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nesta manhã de sábado, todos que estão aí nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Nós vamos ler, explicar mais dois capítulos, o capítulo 7, o capítulo 8, desculpe, o capítulo 9. O capítulo 8 de Eclesiastes, o propósito de Salomão é explorar as limitações da sabedoria humana e a soberania de Deus sobre assuntos da vida. Ele começa aqui no versículo 1, ele fala sobre refletir sobre a sabedoria e sobre a obediência às autoridades. No capítulo 8, no verso 1, diz assim: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Olha só, a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Então, olha só a importância de você ter sabedoria que muda até o semblante carregado do rei. Então nós temos aqui, nós já lemos sobre isso não é novidade nenhuma, que a sabedoria faz acessar o favor do rei. O rei aqui é o símbolo de autoridade, porque a autoridade do rei, ela está no nível, essa autoridade está no nível alto, né? Ele não quer ouvir qualquer coisa e nem qualquer pessoa, mas ele vai ouvir uma pessoa que tem a sabedoria. Ele continua a falar aqui que os justos que sofrem e os ímpios que prosperam, concluindo que tudo isso é vaidade. Então, também esse assunto não é um assunto novo. Nós também já estudamos isso acerca sobre os ímpios, sobre os justos, tanto no livro de Salmos, como também no livro de Provérbios. Tanto é que tem o Salmo Asaf, ele fala que os ímpios prosperam, mas o justo fica ali tipo assim, numa peleja, numa guerra, numa luta. Mas Salomão está falando, poxa, isso tudo é vaidade, tudo isso é passageiro. Então, temos que entender que podemos e devemos buscar a sabedoria, né? O melhor dessa terra. Então, vamos chegar aqui também lá no livro de Isaías e vamos ler sobre isso. Desculpa, garganta um pouco ruim, esse picarro nunca para, né? Então, nós não podemos perder a visão da eternidade. Tudo isso é passageiro, tudo isso é vaidade. Então, se o ímpio está prosperando, amém. Nós não podemos perder a visão de ter o melhor dessa terra, de ter uma vida abençoada, sim, mas nós temos que olhar para a eternidade, porque tudo nessa terra, tudo nessa vida é passageiro. Então, lemos isso também no capítulo anterior, no capítulo 7. Então, nós temos que viver esta fé. Então, a realidade que muitos estão vivendo hoje, tudo isso é passageiro, tudo isso é vaidade, é loucura, como diz aqui o homem de Deus, né? Isso tudo vai passar, transitório. Temos que viver neste mundo, mas olhando para a eternidade. Pastor, o que que isso significa? Deus, através aqui do livro de Eclesiastes, de Salomão, está falando, seja uma pessoa espiritual. Se ele está falando que é vaidade, se ele está falando que tudo isso vai passar, vai passar. Então, eu tenho um grande desejo de vencer. Quem é que não quer vencer? Quem é que não quer ter uma vida estabilizada? Todos nós queremos, mas a minha visão está na eternidade. Ele ensina aqui que ninguém pode e compreender, né, e entender a obra de Deus completamente. Ninguém pode compreender
a obra de Deus completamente, que é realizada debaixo do sol. Então, ainda que o sábio procure entender, ele não vai entender. Aqui no versículo 17, são os mistérios de Deus, né? Diz assim no versículo 17. Olha só, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não entenderá. O sábio pode até afirmar que entender, mas na realidade não consegue encontrar. Então, as coisas espirituais é para quem é espiritual. Isso aqui é muito forte. Por mais que ele venha, você veja tantos estudiosos, tantas pessoas e falam, e falam, e falam, mas não consegue compreender completamente a obra de Deus. É um mistério os caminhos de Deus, né? Deus sempre vai superar nossas expectativas. Sempre vai. Pode ter certeza disso. Isso aqui é muito forte. Talvez a pessoa ela pergunta, mas por quê? Por quê? Mas por quê? Ela nunca vai conseguir entender os caminhos do Senhor. Isso aqui é algo glorioso. Então, pastor, o que eu devo fazer? Viva pela fé. E quando a pessoa ela vive pela fé, ela está se rendendo à soberania de Deus. Isso é muito forte. Vamos lá para o capítulo 9 de Eclesiastes. Salomão destaca aqui que é inevitável a morte e a importância de viver com alegria. O livro de Eclesiastes é um livro pessimista. Salomão, ele vai falar muito aqui sobre a morte. Você vai perceber aqui que ele fala muito sobre a morte, fala de muitas coisas pessimistas que nós já falamos aqui para vocês, mas é um livro que tem se a gente ler, entender, você pode ter certeza que você vai enriquecer a sua fé. Então, o Salomão aqui, ele fala muito da morte, mas ele quer trazer aqui a ideia para mim, para você e para todos nós, aqui no livro de Eclesiastes, que é o último livro que ele vai escrever. Já está aqui caminhando para os últimos anos da sua vida. E quando a pessoa ela chega a uma certa idade, não é que ela fala da morte, ela começa já a refletir. Ela vai pensando, ela vai analisando. Então, Salomão estava vivendo os últimos anos, os últimos dias da sua vida, então ele falava muito da morte. Então, quando chega aqui neste capítulo, né, e algo muito forte aqui, a maturidade e a espiritualidade de Salomão. Você percebe aqui que a vida ela passa muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então, se tem uma coisa que nós temos a certeza é que um dia nós vamos morrer. É uma verdade. No versículo 1 diz assim do capítulo 9: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquele que neles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. Não tem para onde correr. O bom ou o mal, o ruim ou o bom. Aquele que é da fé, aquele que não é. Aquele que oferece sacrifícios, aquele que não oferece sacrifícios. Não tem para onde correr. Todos nós vamos enfrentar o nosso último inimigo. O nosso último inimigo,
que é a morte. E quando você enfrentar, eu tenho certeza, você que é da fé, tudo que você tem feito nessa terra, aqui vai refletir na eternidade. Ou você vai passar com Deus no céu, ou na condenação, que é o inferno. Então, é glorioso você analisar tudo isso. Então, Salomão está falando aqui da salvação. Um homem muito experiente que viveu de tudo. Pastor, particularmente falando, eu não acredito nessa conversa do inferno. Sabe por quê, pastor? Porque Deus é amor. Sim, Deus, a Bíblia fala que Deus é amor, mas também Deus é a ira, né? O inferno é apenas o resultado das suas obras e o resultado das suas escolhas. É da maneira que você decidiu viver nesse mundo. Então, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes que vai refletir aqui na terra para onde que nós vamos. Então, as suas escolhas. Pastor, eu não acredito. É só você morrer para ver que existe sim um céu para aquelas pessoas que obedeceram, que escolheram o caminho da fé. E existe também a condenação eterna. No verso 4, diz assim, no capítulo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha o Eclesiastes, continuando aqui os provérbios, né? Um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Você sabe que o leão, ele tem muito mais qualidades do que o cachorro. É ou não é verdade? O leão é o rei da selva, ele é forte, ele é veloz, várias outras características. Mas e quando ele morre? É a mesma coisa o rico. O rico com toda a sua riqueza, e quando ele morre? Já era. Então mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Então ele está falando aqui que quem está entre os vivos tem esperança. Então, aí ele deu um exemplo, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Se você está vivo, creia, através desse estudo bíblico, Deus está te buscando, Deus vai te revelar coisas aqui extraordinárias da sua palavra, extraordinárias. Então, o leão, a partir do momento que ele morre, ele não é mais o rei da selva, ele não é mais o forte. E aí? E o cachorro que é tão frágil, mas ele está vivo, né? É a mesma coisa do rico e do pobre. Então, a vida fala, Salomão ele continua falando aqui, ele exorta para a gente desfrutar da vida. Então, aqui nós aprendemos muito com Salomão a desfrutar. Desfrutar não é você viver a vida à vera, não é você chutar o pau da barraca, não é você viver de uma forma desorientada. Não, vou viver do meu jeito, vou fazer minhas vontades. Não, viver a vida, você aproveitar a sua casa, a sua família. É você sentar na mesa, passear com seu filho, passear com seu neto. Viver a vida é você aproveitar o momento que Deus te deu. É isso mesmo, aproveita. Então, tem pessoas que pensam que quando Salomão ele fala aqui de viver a vida, ela já está pensando, eu vou enfiar o pé na jaca, então eu vou fazer o que eu quero, o que eu bem entender, eu vou para o mundo, eu não vou mais para a igreja, eu vou viver só passeando. Não, aqui fala das nossas, para a gente viver a nossa vida. Você pode hoje dar uma atenção para o seu filho, sair com o seu neto, você pode dar uma atenção para sua esposa, a esposa pode dar uma atenção para o marido, é viver com alegria. Ele fala que beber com prazer, viver a vida com alegria, aproveitar os entes queridos, aproveitar os dias como você nunca aproveitou. No verso 11 diz assim, olha só, percebi ainda outra coisa debaixo do sol.
Os velozes nem sempre vencem a corrida. Amém? Talvez você fale assim, poxa, é esse que vai ganhar. Esse vai ganhar porque ele corre muito, ele é muito veloz. Mas está escrito assim, ó, os fortes nem sempre triunfam na guerra, e os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, e os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Amém? O tempo e o acaso afetam a todos. Talvez você fala, poxa, esse é veloz, esse vai ganhar a corrida, mas o tempo afeta a todos. Pode acontecer uma coisa, pode dar um mal-estar, pode cair uma chuva, pode fazer um frio. Meu amigo, em outras palavras, a nossa vitória vem de Deus. É só Ele mesmo. Olha outra coisa que fala aqui. Os sábios nem sempre têm comida. Olha só, se não for Deus, não adianta. Se não for Deus, você nunca vai ser honrada, nunca vai ser abençoada. Pode ter certeza disso. Tá aqui o tempo, o acaso, ele afeta a todos. A única certeza que nós temos é que Deus vai nos abençoar. Não fique confiando no dia da manhã, não. Não confie no seu currículo, na sua faculdade. Não confie na sua experiência, não. Confie em Deus, porque o tempo pode mudar muito. É uma verdade. Aqui, ele continua aqui falando, mas vale a sabedoria do pobre do que a insensatez do rico, né? Então, olha só a importância da pessoa ter a sabedoria. Eu posso ser rico, eu posso ter muitos recursos financeiros, mas se eu não tiver sabedoria, não vai adiantar absolutamente de nada. Por isso que nós, eu e você, a sabedoria está aí à disposição para todos. É só a gente pedir, é só a gente falar, ó Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento, abra os meus olhos, eu preciso de sabedoria, guia os meus passos, venha guiar os meus caminhos, que Deus ele vai te dar. Peça sabedoria, porque Ele vai te dar, tá certo? Explicamos aí hoje mais 2 capítulos e amanhã, na manhã de domingo, também nós vamos continuar falando, porque o tempo tá curto, mas nós vamos chegar, já estamos em agosto, mas tem muita coisa boa para acontecer até dezembro, nesse desafio de ler a Bíblia um ano. Deus abençoe seu sábado. Se você é daqui de São Paulo, está me acompanhando, eu aguardo por todos vocês aqui no Tucuruvi, Avenida Guapira, 815. Às 18h30 é o nosso culto, em caráter especial, às 9h da manhã, no culto de celebração. Deus abençoe sua vida e até mais. Deus abençoe.